A gente resolveu gravar a segunda parte daquele vídeo que nós estávamos tratando sobre a matrícula escolar e teu filho, tua filha na escola. Muita gente começou a perguntar, né? Começou a mandar mensagem, falou o seguinte: e aí, o que a gente faz? O que nós temos que fazer para ajudar os professores em sala? Eu, como professor, o que eu posso fazer para ajudar esse jovem, essa criança, de repente ter um desempenho melhor? O que eu posso fazer? Essa é a grande pergunta desse vídeo. O que eu posso fazer para ajudar meu filho, minha filha, ou meu aluno, ou uma pessoa autista que está dentro da sala de aula? E por vezes a gente vai falar aqui de situações que precisa que o professor haja, precisa que os pais ajam, precisa que os dois ajam, que a comunidade escola haja. Então, para que isso aconteça, é preciso que você tenha ciência e consciência que é preciso fazer algumas mudanças. Talvez na sua perspectiva, seja professor ou não. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. E se você não nos segue, gente, segue a gente. Segue, vai, ativa a notificação, porque é muito importante para nós que a gente possa, na hora da busca, as pessoas possam procurar o canal. E muitas vezes o canal que é achado é patrocinado. É patrocinado e tem interesse às vezes comerciais. Eu não sou contra a venda, mas é bacana quando você de repente, na hora da busca, o teu material, o teu produto está para cima e ele é orgânico. Orgânico significa que depende de você. Então se você está assistindo isso, vai lá, curte, assina, coloca lá em cima. Não tem valor, gente, é só clicar, assinar a notificação e colocar lá seguir. E aí quando a gente produzir algum material, você vai receber uma notificação dizendo que, olha, tem material novo. Então vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? A gente fala de escola, é preciso falar que existe várias partes envolvidas. E não simplesmente o pai ou a mãe jogar para a escola e falar assim: toma, aqui está aqui meu filho, vocês precisam resolver, porque existe uma lei dizendo que existe a inclusão, a necessidade de inclusão e vocês têm que dar cabo. Não é bem assim não, tá, gente? Então é preciso deixar claro, porque muitas vezes os pais e as mães querem um refrigério. Porque, gente, se vocês soubessem a dificuldade que muitos pais, em especiais aqueles que têm maiores dificuldades, inclusive de ordem econômica, financeira, para poder cuidar de uma pessoa autista, porque falar do autismo quando você é rico é mais fácil. Não é que o autismo daquele jovem, daquela criança é mais fácil porque é rico. Não, mas é mais fácil a terapia, é mais fácil chegar à terapia, a atendimento, a plano de saúde, assim por diante. Diferente de falar para uma pessoa que tem uma condição financeira muito difícil e quiçá vai ter uma consulta com o médico daqui a 2 anos. Essa é uma verdade. Então a gente precisa conversar e pedir que você que trabalha, você que é profissional, você que é pai, entenda qual é essa parte nesse cenário. Então, quando a gente fala de parte, por exemplo, eu ouvi essa semana uma mãe perguntando: o que eu faço? Meu filho tem 14, 15 anos e na escola ele não para. Ele na sala multi, ele faz as atividades, mas quando vem para a sala de aula, os professores reclamam que ele está atrapalhando as crianças. Gente, de fato atrapalha. A gente precisa falar isso francamente, de fato atrapalha. Principalmente se a criança, se o jovem não tiver modulado, que é tipo assim, ajustado. E principalmente quando ele sensorialmente ele não está em equilíbrio. Então, mas em que sentido? Mas atrapalha? Nossa, você falou que atrapalha? Sim, atrapalha. Como atrapalha aquela criança que fala na sala de aula, aquela criança que fica no celular, aquela criança que de repente não obedece os professores ou as regras de convivência. Todo mundo atrapalha. Não é porque é autista que atrapalha, tá, gente? Atrapalha porque é uma fonte de desatenção para os outros. Mas ele tem que sair dali? Não, ele não tem que sair dali. Ele não tem que dar um passeio para a turma estudar. Essa é a outra concepção que a gente precisa entender. Mas os pais precisam, de repente, procurar ajuda. Ajuda pelas associações, associação de pais. Procurar, de repente, uma alternativa para que seu filho e sua filha, fora do ambiente escolar, ele possa ter acesso à terapia. E aí, mas difícil. É difícil mesmo, porque é mais fácil quando você tem uma condição financeira melhor. Quando você só depende do sistema único, e aí tem aquelas filas enormes, que o sistema único é importante, é necessário, mas a gente sabe das limitações, e inclusive a gente precisa falar um pouco disso mais para frente, sobre o sistema único de saúde. A gente precisa entender que talvez seu filho ou sua filha precise
de um ajuste. Eu sou muito contra ficar falando de medicamento, mas em alguns casos os medicamentos ajudam bastante. Quando eu falo que eu sou contra, porque infelizmente hoje tem pais que já mandam dentro da mochila ou dentro da lancheira do filho pequeno, mandam o comprimido da Ritalina para que ele possa durante a aula ficar mais calmo. Olha só que banalização, quer dizer, meu filho vai levar o comprimido que ele vai tomar durante o dia, para ele poder não dar trabalho. A gente precisa rever essa situação, quando a gente medicamentaliza tudo o que está acontecendo. Então, se o jovem não está parando na sala de aula, é preciso de repente que você primeiro, professor, tente arrumar uma alternativa. Mas essa alternativa também passa pela convocação dos pais, conversar com eles e não chamá-los todos os dias. É diferente porque você está preocupado com o comportamento e você está pretendendo fazer algo e você traz os pais para a roda. E não simplesmente o pai está em casa, a mãe está em casa, você liga, não estou aguentando teu filho, vem buscar seu filho. É assim que as escolas fazem. Ou quando não faz isso, dá aquela disfarçada, né? Manda a criança passear pelo pátio para ver se ela sossega. E aí quando os pais chegam na escola, deparam com a criança passeando pela escola sem nada a fazer. A gente precisa conversar sobre isso porque às vezes aí entra a tal da diretoria da escola, a coordenação pedagógica. Você está conversando com os professores sobre o assunto, os professores estão aceitando a condição autista dentro da sala de aula. Nem todo autista dá trabalho. Nem todo autista vai levar a uma mudança de comportamento drástica na sala de aula. Esse é um dos pontos. Vamos pensar num outro. O outro ponto que a gente está levantando é que tipo de atividade eu tenho que passar para essa criança? Gente, é maravilhoso, né? Quando você vai na internet e vê aquele pessoal que fala que o ABA salva de tudo. Não, os professores, vocês precisam trabalhar com ABA. Vocês precisam aprender o ABA, porque o ABA vai... Gente, só uma dica importante, né? O ABA é um treinamento. É um treinamento individualizado, em que você vai despendiar um certo tempo sobre uma determinada pessoa para levá-la a um comportamento ou condicionar um comportamento desejado. Esse é o princípio, né, do ABA. Funciona? Opa, funciona, isso é importante. Agora me explica qual que é a intenção de você saber ABA e vai trabalhar com uma turma de 40 pessoas. Gente, é assim, você não vai conseguir trabalhar o ABA na sala de aula. Então o investimento que você está fazendo em capacitação para treinar uma turma porque você agora tem formação em ABA, vai te ajudar na sala de aula? Gente, eu não sei bem se vai ajudar não, porque na vida real talvez seja diferente. Lembro de quando eu formei primeiramente em educação física, a gente aprendia a dar aula com 30 bolas de vôlei, 30 bolas de basquete, e a gente aprendia, tinha 50 colchonetes, madeiras, bastões, assim por diante. E aí o que acontece? Quando você ia dar aula na escola, principalmente na escola pública, quiçá tinha uma bola. Quiçá tinha uma bola. Então a realidade de que você aprende no curso, na capacitação, talvez não seja aplicável na vida real. Então quando você de repente vende uma ideia que isso vai ser a solução, talvez você está enganando o professor. É importante deixar isso claro. Professores, é importante que vocês façam capacitação direcionada de como lidar com uma turma heterogênea. Porque essa é a grande realidade hoje, não só por causa do autismo. Hoje existem as crianças que são multitelas. Aquela criança que de repente fica em casa, na casa deles, está com a televisão ligada, assistindo um vídeo, provavelmente um vídeo de alguém jogando um jogo. Ele nem está jogando um jogo, mas está assistindo alguém jogar um jogo. E ele está ao mesmo tempo com o celular jogando um outro jogo ou assistindo outra coisa. E se você perguntar, ele diz que está prestando atenção nas duas coisas. A gente sabe que não é verdade e é parcialmente verdadeiro. Se você perguntar ou você parar o vídeo, ele sabe que parou o vídeo, você de repente pergunta algo, ele sabe algo que está acontecendo, mas não sabe do conteúdo e nem tão pouco sabe do que está acontecendo na frente dele, porque está tendo uma divisão de atenção. A gente não consegue armazenar tudo. Agora entendeu que aquela pessoa que está na sala, seja ela autista ou não, que tem um comportamento diferenciado, chama a atenção. Então ela não é um problema. As escolas também, gente, tem que entender que nós estamos vivendo um outro momento. É difícil imaginar uma escola hoje, igual na minha época dos anos 70, 80. Gente, eu tenho com quase 50 anos. Então quando você pega uma escola anterior, em que todo mundo era enfileirado, todo mundo era levado a disciplinar, fica todo mundo quieto, aí alguém fala, mas isso que era escola, isso que era importante. Pois é, gente, criou a gente.
Essa escola criou a gente, cheio de preconceito, cheio de situações que a gente não gosta. E a gente gostaria que fosse diferente, inclusive por isso que a gente criou nossos filhos diferentes. Então quando você de repente renega, você como pai olha para aquela criança, meu filho tem uma criança autista na sala, está atrapalhando. Gente, o preconceito é seu. Você talvez não conheça a situação. E esse preconceito não é só dos pais, inclusive dos professores. Professores muitas vezes não é que tenham dificuldade com a condição autista, não conhecem o autismo, não querem se implicar com a condição autista. E aí de repente você percebe que, Alexandre, mas aquela criança, aquele jovem é nível 3 de suporte, 2 de suporte, ele não deveria estar aqui. Mas tudo bem, mas e a função da CAD? Qual que é a função da CAD? CAD é babá? A gente precisa inclusive rever a profissão do corpo auxiliar infantil. A gente tem que entender que eles poderiam ajudar muito mais na condição autista do que ser contratados simplesmente para levar nossos filhos ao banheiro ou fazer as limpezas que eles precisam de repente. Essa é uma coisa que tem que ser pensada. A escola precisa ser repensada de uma forma global. O próprio papel da CAD, ele não vai substituir o professor de sala. Tem professor que tem medo da CAD, porque de repente aquele aluno vai aprender mais e vai questionar o meu trabalho. Gente, isso é orgulho. O orgulho que você tem que ter é de ver aquele jovem, aquela criança interagindo com as pessoas, não integrado, ele incluído dentro da turma, as pessoas entendendo que ele existe. Então quando essa mãe que me perguntou a respeito de meu filho de 14 anos, ele não para na sala, pai, mãe, você precisa de repente verificar se de repente ao ter mais atrativos fora da sala de aula, ou terapias, medidas terapêuticas, medicamento, interação medicamentosa, e a gente poderia falar de outras tantas coisas que esses pais poderiam ajudar. Mas também professores precisam entender o que eu posso fazer, o que eu posso trazer para essa pessoa para que de repente ela seja incluída às pessoas. E ela de repente perceba que tem hora, aí entra a beleza ou aba. Porque aí você vai ensinar que de repente alguns comportamentos não são legais de fazer na sala de aula. E possivelmente com o tempo ele vai entender. Mas isso precisa começar lá atrás. As pessoas precisam falar lá atrás para que no futuro o próximo professor que ter esse aluno vai entender. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. E a gente vai voltar a falar sobre isso mais pra frente. Tá bom? Esse vai ter um terceiro vídeo. Eu espero você lá.